Luan, e já que você falou da mudança do nome, retificação do nome, explica então como que se dá isso? Qual que é o primeiro passo? O que que a pessoa precisa fazer? Certo. Eu acho que, antes de responder essa primeira pergunta, eu peço licença pra gente fazer, eu não sei se vocês vão me perguntar isso, mas eu já vou adiantar, pra gente fazer, de certa forma, um cronograma histórico, né, dessa questão dos direitos e de como nós chegamos até aqui. Uhum. Inclusive, quando a Ju me convidou, eu fiquei me perguntando, assim, eu acho que é sempre importante a gente pontuar essas questões dentro da nossa comunidade, quando a gente fala dessas pautas, que é o clichê, que eu não acho tão clichê assim, a questão do lugar de fala, né? Eu fiquei me perguntando a todo momento, nossa, o Ju me chamou para falar, eu imagino que seja sobre direitos, mas será que haverá uma pessoa trans nessa discussão? Como que será? Como que a gente vai desenvolver, principalmente falar sobre uma pauta específica, que são de pessoas trans, e eu sempre gosto de fazer esse recorte e fazer esse reconhecimento histórico, né? De como e do porquê que nós chegamos até aqui. Vou fazer o recorte em relação ao nosso país, em relação à nossa legislação, mas a gente não pode deixar de reconhecer as trajetórias históricas que vieram antes de nós, né? Então, eu acho que aquela frase falada por uma das grandes referências que a gente tem no feminismo, que foi a Simone de Beauvoir, quando ela traz em 1949 ou 59, não me lembro bem a data do livro, do Segundo Sexo, que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Eu acho que a partir deste relato, a partir desta fala e dessa reflexão, a sociedade começou a se movimentar, e em especial o feminismo começa a se movimentar e a abalar as estruturas de uma sociedade que tem uma concepção científica que foi criada e foi estudada e foi reproduzida por uma cisnormatividade, né? E eu acho que a partir desses movimentos sociais, nós da comunidade LGBTQIA+, e desculpa se me faltou alguma letra ou alguma sigla, a gente tem muito a agradecer a todos esses movimentos, e em especial ao feminismo, porque foi a partir daí que a gente começou a quebrar, e foi a partir daí que a gente começou a conquistar, de certa forma, e referenciar alguns direitos de outras minorias, não só das mulheres. Porém, eu confesso para vocês que tem uma outra autora que me faz muito sentido as questões que ela escreve, que é Butler, e que logo em 2004 ela traz uma referência dessa reprodução que, de certa forma, a comunidade LGBT faz de uma cisnormatividade dentro das nossas evoluções de pautas de direito. Então, quando a gente pensa lá em 99, que a gente tem uma das primeiras decisões que a gente ouve falar, e que foi uma referência que a gente tem dentro do direito, que é a desembargadora, hoje professora, Maria Berenice Dias, ela, em uma das suas primeiras decisões relacionadas à pauta LGBT, ela estava discutindo uma questão de herança e de sucessão familiar entre dois homens, e foi a primeira vez que ela tirou todas as questões relacionadas a casais homoafetivos das varas cíveis e disse que aquelas discussões tinham que ser discutidas nas varas de família. Isso em 99. Em 2002, em uma outra decisão, ainda como desembargadora, ela cunha o termo homoafetividade. E ela vem nos dizer que pessoas do mesmo sexo, elas podem construir família, e elas têm esse espectro não só sexual, né, como muitas das nossas pautas e muitas das vezes viram a nossa comunidade como algo especialmente pejorativo. Em 2002 a gente tem cunhado, né, essa questão da homoafetividade. Apenas em 2008 que a gente tem a nossa primeira conferência nacional sobre direitos e questões LGBTs. Foi ali em 2008 que a gente tira a sigla GLS e coloca o L na frente do G para ter mais visibilidade às pessoas lésbicas e às mulheres. E só em 2011
a gente tem a nossa primeira decisão que reconhece a união estável entre casais do mesmo sexo. Mesmo que em 2011 a gente tenha esse reconhecimento através do STF, em 2013 a gente tem um outro reconhecimento através do STF que obriga, através de um provimento, que todos os cartórios façam o casamento das pessoas do mesmo sexo. E só em 2015 ainda o STF reconhece que esse casamento de pessoas do mesmo sexo também podem ser chamados de família. Tudo isso através de um espectro totalmente dentro do judiciário, né? Porque nós não temos um legislativo representativo para que essas pautas se tornem leis. Então a gente tem aí as decisões da nossa corte máxima, onde a gente tem ainda essas proteções. E só agora, desculpa a toda essa cronologia, eu respondo a sua primeira pergunta, Júlia. Só em 2018, o STF também reconhece o direito das pessoas trans, sejam elas transexuais ou transgêneros, de mudarem os seus nomes através de um provimento também do CNJ, salvo engano, 73, que traz que não é necessário um laudo psicológico, nem um laudo psiquiátrico, apenas a autodeclaração das pessoas trans em mudar o seu nome de acordo com aquilo que elas se identificam. E aí, antes de passar a palavra novamente para você, só para finalizar, quando a gente faz esse recorte histórico, conseguem entender uma reprodução cisnormativa? Porque de 2011 a 2015, todos os direitos conquistados, mesmo que básicos, foram só direitos de homem com homem ou homem com mulher. Pessoas trans existem desde que existe a humanidade. E foi apenas em 2018 que a gente consegue, extremamente recente, o primeiro que a gente consegue dizer de pauta de direito das pessoas trans. Então, independente se nós somos uma comunidade ou não, eu acredito que a gente também reproduz cisnormatividade, a gente ainda reproduz alguns preconceitos. Desculpa se eu respondi de forma muito longa a pergunta. Nossa, de forma alguma. Foi uma resposta muito esclarecedora já, desde o início, assim. E aí me fez pensar também que, de novo, está em discussão essa pauta do casamento homoafetivo lá no Congresso para como é que eu vou falar? Desfazer? Desqualificar as decisões do STF. Exatamente. Em 2023. Em 2023. 10 anos depois. 10 anos depois. E é triste, né? É triste. Eu acho que a primeira... Eu realmente não me aprofundei muito nessas discussões, fiquei ali só observando, que realmente eu já imaginava que não fosse passar, porque é um retrocesso muito grande, né? E é um retrocesso que ele vem, né, assim, muito de uma perspectiva de uma bancada de extrema-direita, né? Então, levantar uma pauta dessa em 2023, ainda bem que a gente não avançou, e eu acredito que a gente não vai avançar. Porém, a gente não pode dormir, né? Porque na Itália, por exemplo, caiu, né? Na Itália, o direito das pessoas casarem, das pessoas do mesmo sexo casarem, caiu agora recentemente com a ascensão à presidência de uma pessoa de extrema-direita, né? Sim. Então, desculpa trazer algumas perspectivas políticas, mas nós não estamos falando aqui de extremismos, mas quando a gente olha para as questões das vulnerabilidades e para a pauta LGBT, a gente tem, assim, um grande reconhecimento pelos governos de esquerda, propriamente dito, porque foram só nos governos de esquerda que a gente conseguiu avançar. Tanto é que a gente teve realizado apenas 2 grandes conferências nacionais, que foi a de 2008 e depois em 2011, depois do reconhecimento pelo STF, em dezembro de 2011, a gente teve a segunda. E aí tem uma frase de um dos sociólogos e dos professores, eu não lembro de qual universidade federal que ele participa, nessa conferência, que ele diz assim, a gente não tem quase nada, mas o nada que a gente tem já é muito.
porque ao longo de toda a nossa trajetória, essas foram as primeiras pautas que a gente conseguiu avançar. Não tem nenhuma legislação, são tudo questões referenciadas pelo STF, pelo Judiciário. E em 2023, de repente, a gente volta a discutir se realmente pessoas do mesmo sexo podem casar ou não. E você estava falando dessa questão desse direito de 2018 aí, né, de alteração de documentos. Como funciona esse processo? A pessoa pode mudar todos os documentos, por exemplo, certidão de nascimento, consegue mudar, CPF, RG, carteira de trabalho, certidão de casamento, se ela tiver. Como fazer isso? O primeiro passo é procurar o cartório, de preferência, onde a pessoa nasceu. Ah, nasci aqui no Paraná, agora eu tô morando em São Paulo, não consigo fazer? Não, o trâmite vai ser um pouco mais demorado, porque o cartório de registro civil lá da cidade de São Paulo vai ter que fazer um trâmite burocrático pro cartório de registro civil de onde você nasceu. Então, se você tem a possibilidade de ir para onde você nasceu, as coisas vão acontecer de uma forma mais rápida. E o primeiro passo sempre vai ser a certidão de nascimento. E é com a certidão de nascimento que você vai conseguir mudar todos os outros documentos. CPF, RG, carteira de trabalho, todos os outros você vai conseguir mudar. Trâmites básicos. Procure ali o cartório, né? E eles vão te orientar se tiver qualquer tipo de questão, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de coisa. Se conseguirem, tiverem condições de procurar ONGs que lidam com isso, procurem as ONGs. Se precisar procurar um advogado especialista, principalmente aqueles que são mais afetos ao direito de família, procurem que eles vão saber te ajudar também. E se não houver essas perspectivas, se não tiver essa rede de apoio, se não for aceito dentro do cartório, tem que fazer uma denúncia, seja no Ministério Público, seja no próprio CNJ. Quando chegar no cartório, tem ali um provimento, né? Tem ali algumas regras que a gente tem que seguir, mas às vezes um vai pedir uma certidão a mais, outro vai pedir uma certidão a menos. Então, assim, é uma lista de certidões, certidão negativa do Estado, certidão negativa trabalhista, várias certidões que você vai ter que tirar. A maioria delas você consegue de forma gratuita na internet. E documentos, enfim, uma autodeclaração do porquê você está requerendo a mudança. E basicamente é isso, assim. Posso ter esquecido de alguma coisa ou outra, mas qualquer coisa a gente está à disposição para esclarecer depois. E pessoas precisam ser maior de 18 para fazer isso? Precisam ser maior de 18 para fazer isso, na decisão de 2018 e no provimento também. A gente precisa da maioridade. E em casos de adolescentes e de crianças trans, aí é necessário uma ação judicial. Entendi. E nessas ações judiciais, que a gente já fez algumas vezes, aí sim vai ser necessário todo um trâmite de uma transdisciplinariedade de profissionais, tá? Vai precisar ali de um laudo psicológico, vai precisar de um laudo psiquiátrico, porque o juiz, né, a pessoa que vai dar esta decisão para essa família, para essa adolescente, para esse menor, tem que estar munido de todos esses outros laudos, de todos esses outros espectros de outros profissionais para conseguir a decisão. Eu já vi bastante comum as pessoas começarem pelo RG, essa mudança, assim, meio que pedir uma segunda via com o novo nome. Isso costuma ser mais comum, não é? Costuma ser mais comum, mas você sempre vai precisar da certidão de nascimento. Porque tudo vai partir da decisão de nascimento. Inclusive, quando você for requerer o RG, vai precisar da certidão de nascimento. E como funciona, por exemplo, essa pessoa já assinou vários contratos na vida dela. E aí ela teve essa mudança nos documentos e tudo mais. Como fica essa questão dos contratos, por exemplo, assinados previamente? Os contratos que eles ainda estão em execução, é só você fazer um aditivo. É do mesmo jeito quando a gente casa. Se a gente for casar, se for necessário incluir o nome, o sobrenome, né, seja do companheiro ou da companheira, nesses contratos, em tese, se esses contratos tiverem essa previsão de mudança de nome, é só fazer um aditivo nesses contratos. Os contratos que já passaram, são contratos que já passaram. Entendi. Só apresentar a nova certidão, falar que foi feito um aditivo, a pessoa tal, que antes se denominava com o nome tal, agora está se apresentando com o nome tal. Entendi. E antes desse processo, com relação ao respeito ao nome social, a pessoa não
retificou seus documentos, mas eu sei que existe esse, não sei se é uma portaria, enfim, existe a questão do respeito ao nome social. Como que funciona? O nome social, ele geralmente é normatizado por diversas portarias. Então, assim, isso vai depender do órgão onde você está, do órgão público onde você está, dos lugares onde você está frequentando. Então, por exemplo, dentro do Paraná, as nossas universidades, elas já têm uma portaria que todas as pessoas precisam usar um nome social. Então, isso vai depender muito de estado para estado, de lugar para lugar, de órgão para órgão, de como o Estado está normatizando todas essas questões do nome social. Isso vai ser muito específico de cada lugar. E daí, se eu tô lidando com um espaço privado, então, e ele não quer respeitar o nome social, ele não é obrigado, necessariamente. Entendi. Infelizmente. No espaço privado, infelizmente, a gente vai ter essa questão. E se caso você tiver em um espaço público, por exemplo, a universidade, daí eles não quiserem respeitar o seu nome social e já tiver… A primeira coisa que seria para você ter que tomar posse desse direito seria entender se ali no estado onde você está existe alguma portaria que autoriza com que você tenha esse direito. Seria isso. Exatamente, Anira. Se tiver a portaria que norma… Anire, desculpa, Anire. Exatamente. Se tiver a portaria que normatiza a questão do nome social neste órgão onde você está, se esse direito não foi te dado, se você sofreu se você estiver na universidade, vai recorrer ao MEC ou ali as questões da própria universidade. Em outros órgãos, os órgãos que tiverem os seus respectivos poderes e enfim. Entendi. Esse é um constrangimento bem comum que os pacientes relatam em ambiente de saúde, por exemplo, para coletar exames, para fazer exames, em que, às vezes, no documento ou na carteirinha do convênio, por exemplo, no pedido do exame sai com o nome que está na carteirinha do convênio, e o nome não é o nome social, mas a pessoa já se apresenta e tem essa dificuldade. Por mais que vai o nome social em anexo ali, normalmente quando a pessoa chama, por exemplo, para coletar um exame, sei lá, chama o nome que está no documento e fica aquela coisa constrangedora mesmo, a pessoa já tendo informado, tal, me chame por esse nome. Como que a pessoa procede nesse caso? No SUS, nós temos portarias e normativas que garantem o uso do nome social. Então, se isso acontecer novamente no espaço público, a gente tem como recorrer às questões ali de ouvidoria dentro dos espaços públicos do SUS. No particular, a mesma coisa. A gente fica, à mercê da boa vontade do particular, de uma clínica particular, do bom senso daquelas pessoas que compõem ali em respeitar essa questão do nome social.